Fala, meus amores! Sextou, e aqui estamos ao vivo com o nosso Matemática Direto ao Ponto. Galera, a aula de hoje vai ser maravilhosa. Você que vai fazer IBGE, você que vai fazer TJ São Paulo, seja qual for o concurso, você está no lugar certo. Galera, baixa o material que está aqui na descrição do vídeo. Deixem o like e vamos embora. E entrem no grupo que está aqui na descrição do vídeo. Quem está esperando o nosso curso de matemática básica, de raciocínio lógico básico, que galera, tá ficando muito show, o melhor curso do Brasil. E para a aula ficar gravada, vamos deixar aí os likes, galera. Vamos embora. Matemática direto ao ponto. E, gente, o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Matemática, questões. Galera, essa questão, tá? Foi uma questão agora, ó, 30/11 de 2025, questãozinha da banquinha FGV. A questão diz o seguinte: sabe-se que uma equipe formada por 8 bibliotecários cataloga, em média, 192 obras a cada 6 horas. Ou seja, gente, 8 bibliotecários cataloga 192 obras a cada 6 horas. E aí ele diz, ó, para todos os fins, considere que todos os bibliotecários trabalham no mesmo ritmo de catalogação por hora. Mantendo-se esse ritmo, quantas obras seriam catalogadas por 10 bibliotecários em 8 horas de trabalho? Galera, questãozinha manjada de regra de 3 composta. Quando é que uma regra de 3 é composta? Quando eu tenho mais de 2 grandezas e ele quer que encontre um valor desconhecido. Qual é o método que a gente utiliza? Ó, no curso eu mostro duas. O método da cruz doida e o método da causa-consequência. Professor, e como é esse método da causa-consequência? Você não precisa analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Basta você pegar e encontrar a consequência. Ó, o que é a consequência? A consequência é o que o sujeito faz, o que é produzido, o produto final. Descobriu quem é a consequência, acabou. Não precisa inverter ninguém, não precisa comparar se é direto ou inverso. Ó, o sujeito são os bibliotecários. O que é que eles estão fazendo? Catalogando obras. Então, ó, a quantidade de obras catalogadas é a consequência. Professor, e o resto? O resto é causa. Então, quem seriam aí as causas? Vou botar assim, ó, a quantidade de que são os bibliotecários, e o quê? O tempo em horas. Gente, é só separar o que o sujeito faz. Isso é a consequência. O resto é causa. Acabou. Não precisa inverter nada, não precisa comparar nada. Ó, 8 bibliotecários. Vai catalogar quantas obras? 192 em quantas horas? 6. Show de bola. E aí, ó, vamos lá. Quantas obras? Não sei. X. 10 bibliotecários. Vai catalogar em 8 horas. Gente, acabou. Separou a consequência da causa, acabou. O que é que você faz sempre na causa? Reta. Joga uma reta nos elementos da causa, ó. Reta, reta. E agora, o que é que eu faço, professor? A reta que está em cima desce, a reta que está embaixo sobe. Não precisa inverter nada. Gente, descobriu quem é a consequência? É a última coluna. Pronto. O resto
é causa. Reto na causa, a reta que está em cima desce. Reto na causa, a reta que está embaixo sobe. Agora, sempre o que o sujeito faz, você deixa na última coluna. O resto é causa. Acabou. É só multiplicar quem está aqui, ó, na mesma reta. 8 vezes 6 vezes x. E igual ao produto que está na outra. 10, 8 e quem? 192. Gente, uma igualdade é uma balança. O peso que você tirar de um lado, tira do outro, ó. Tiro 8 de um lado, tiro 8 do outro. Vai ficar quem aqui, ó? Quem é o x? Esse 6 que está multiplicando, gente, passa dividindo. Vai ficar quem? Aqui, ó. Vai ficar 10 vezes 192 dividido por 6. Gente, simplifique aqui, ó. O 192 divida por 6. Vamos lá. 19 por 6 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. Aqui dá 1, baixo 2. 12 por 6 dá 2. Acabou, ó. Isso aqui dá 32. 10 vezes 32. 320. 320. Letra C de quê? Chupa FGV. Gente, tá vendo que beleza? Ó, tem 3 Sormanes olhando para vocês aqui, viu? Dizendo que vocês serão aprovados. Galera, comenta aqui. Uma vaga é minha. Vamos embora? Então, gente, matamos aí a primeira. Vamos para a próxima. Questão 2, ó. O triplo é 3 vezes, ó. O triplo do máximo divisor comum entre 42 e 36 é... Vamos lá. Galera, máximo divisor comum, MDC, entre quem? 42 e 36. Vamos aprender a calcular o MDC entre 42 e 36. Ó, sempre que você for calcular o MDC, você vai dividir os números que ele fornecer por um cara que divide os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, 42 e 36, você pode dividir aí por 2. Professor, se eu tenho outro cara na minha cabeça que divide os dois ao mesmo tempo, por exemplo, o 6, eu posso começar dividindo por 6? Pode. Pode, gente, tranquilo. Não é que nem MMC, que você sai dividindo pelos primos. Então, ó, eu vou começar por 2 porque eu quero. Mas você já poderia começar dividindo todo mundo por 6. Você pode botar qualquer um cara, qualquer um, que divida os dois ao mesmo tempo. Ó, vou dividir por 2. Dá quanto aqui? Dá 21. 36 por 2. 18. Professor, vou botar 2. Não, porque o 2 não divide o 21. Tem que pegar um cara que divide os dois ao mesmo tempo. Vou dividir aqui, ó, por 3. Porque o 2 só ia dividir o 18. 21 por 3, 7. 18 por 3, 6. Gente, tem mais alguém que divide os dois ao mesmo tempo? Tem alguém que divide o 7 e o 6 ao mesmo tempo? Não, não. Então eu parou. O MDC vai ser o produto, ó, desses caras que estão desse lado. Quem? 2 vezes 3, que dá quanto? Dá 6. Então, o MDC entre 42 e 36 dá 6. Só que, galera, tem 6 como resposta? Tem. O cara marca. Ele quer o triplo. Vou pegar o MDC e multiplicar por 3, porque é o triplo. 3 vezes 6, 18. 18 aí como resposta. Letra D de quê? De deu certo. Galera, quer uma aula amanhã massa? Comenta aqui, curta, compartilha. A gente tem que ter aqui pelo menos 100 curtidas. Vamos embora.
Vamos para a próxima. Questão 3. Ó, Sueli gasta 3/11 do salário mensal com transporte. Então, ó, é como se eu tivesse 11 partes, das 11 partes ela já gastou 3. E aí diz 5/11 com a alimentação. Gente, não é 5/11 do resto. Você tem lá 11 partes. Aí das 11 partes, ela pega 3 partes para transporte. 5 partes com alimentação. Agora sim, ó. E do que sobra do salário após essas despesas, 2/3 são usados com despesas médicas. Sabendo que após os gastos de Sueli com transporte e alimentação e despesas médicas sobram R$ 400 do salário dela, qual o salário mensal de Sueli? Galera, eu resolvo no curso esse tipo de questão de duas maneiras diferentes. Eu sempre digo, ó, falou em fração, o desenho é solução. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, só para vocês entenderem, ó. Eu tenho aqui uma barra de chocolate, e vou dividir essa barra em 11 partes. Ó, vou dividir em 11 partes, tá? Imagine que eu estou dividindo em partes iguais, em 11. Vamos lá. Pronto. Suponha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suponha que essas 11 partes são iguais. Você não vai botar a reguinha para medir na hora da prova, né, cabeça? Então vamos lá. O que foi que ele fez primeiro? Sueli gastou 3/11 avos do salário com transporte. Então ela pegou, ó, 1, 2, 3, pegou com transporte. 3 de 11 ela pegou com transporte. E aí diz 5/11 avos com alimentação. Então vamos lá. Galera, pegou quem? 3 partes de 11 do salário com transporte e 5/11 avos com alimentação. Então ela vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5/11 avos com alimentação. Galera, é como se eu fizesse isso, ó. 3/11 avos, não foi com transporte, mais quem? 5/11 avos com alimentação. Se você somar aqui 3/11 mais 5/11, somar frações com denominador igual, eu repito o denominador e somo, ó. 3 mais 5, 8. Já foram usadas 8 partes de 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aí. Tranquilo? E aí ele diz, ó, após os gastos com transporte, alimentação e despesas médicas, sobram 400. Só que veja, olha o que ele disse, ó. E do que sobra do salário após essas despesas, 2/3 são usados com despesas médicas. Gente, é do que sobra, ó. Sobraram quantas partes aí? 3 partes. E aí duas, ó, duas, foi com quem? Com despesa médica. Tá aí. E aí, olha o que ela fala na questão. Depois desses gastos todos, sobrou quanto? 400, ó. Gente, isso aqui que sobrou, ó, é 400. Só sobrou essa. Por quê? Pegou 3 partes para transporte. Depois, pegou o quê? 5 partes para alimentação. E do que sobra, sobraram 3 partes. Pegou 2 para despesas médicas. Ficou sobrando 1. Essa que sobra, ele disse que é 400. Professor, se sobrassem 2,
Aí, se sobrassem duas para 400, cada um era 200. Porque era 400 para duas partes. Só sobrou um pedaço. Isso é 400. E aí, olha o que ele quer. Qual é o salário dela? Gente, o salário aí são 11 partes ao todo, né? Só que cada parte é quanto? 400, ó. 11 partes de 400. 11 vezes 400 dá quanto? 4.400. Resposta. Letra A. Gente, eu saí pintando e desenhando, ó. Veja como fica mais simples. Peguei 3 para transporte. Peguei 5 para alimentação. Peguei 8 de 11. Tá vendo? Peguei 8 de 11. Do que sobra, sobraram 3 partes. 2 é despesa médica. Pintei as 2. Sobrando 400 após os gastos. 400 só ficou para uma parte. Como cada parte o tamanho é o mesmo e o todo são 11 partes, o salário mensal 11, né? 11 partes, cada parte 400, 4.400. Vamos para a próxima questão aí de número 4. Olha a questão 4, ó, da Quadrix. A quantidade de porcos e galinhas de uma fazenda tá na razão de 4 para 7. Poderia parecer assim, ó. Então, ó, não sei quantos porcos tem. Não sei quantas galinhas tem, ó. Chamei quantidade de porcos de P, de galinhas de G. A razão, a divisão, ó. Razão é a mesma coisa que o quê? Divisão. Então, se eu dividir quantidade de porcos P e galinhas G, qual é a divisão? 4 sobre 7. Ele está dizendo que para cada 4 porcos tem 7 galinhas. O total de animais, porcos e galinhas, é 88. Se eu somar porcos mais galinhas, tem que dar 88. E aí ele diz: quantos divisores positivos possui o número que representa a quantidade de galinhas? Galera, FGV, FCC, Sebrasp, IDECAM, AOCP, Quadrix, IBAN, todas as bancas cobram esse tipo de questão. Que a galera vai resolver por sistema. Eu já disse, ó, isso aqui é o todo. 4 e 7 são as partes. Toda questão que você tem o todo e tem as partes, o que é que você faz? Pegue o todo e divida pela soma das partes. Quando você faz isso, ó, você está encontrando o valor de uma parte. Então isso vai ficar, ó, 88. 4 mais 7, 11. Quanto é 88 dividido por 11? 8. Gente, o valor de uma parte vale 8. Só que ele falou em galinhas, ó. Galinhas são quantas partes? 7. E cada parte não vale 8? 7 partes de 8. 7 vezes 8 dá quanto? 56. Então, quantas galinhas tem? 56. Careca, professor, 56 galinhas. Se eu quisesse porcos, ó, porcos tem quantas partes? 4. 4 partes de 8, ó. 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Gente, se você somar 56 mais 32, dá 88. Só que ele quer a quantidade, ó. Vou até grifar aqui, ó. A quantidade de divisores positivos que representa a quantidade de galinhas. Ó, galinhas são 56. E aí o cara marca lá a letra A. Não, né, gente? Porque ele quer a quantidade de divisores positivos. Ó, vou botar aqui esse. Divisores positivos de 56. Gente, 56 divide
por quem a divisão dá exato, ó. 56 divide por 1, divide por 2, né? 56 dividido por 2 dá quanto? Dá 28. Já eu dou uma dica, tá? Professor, e 56 divide por quem? De novo. Tá vendo que você, na hora da prova, você pode ficar pensando e se batendo? Tá vendo? Ó, 56, se você olhar também, divide por quanto? Se você dividir 56 por 4, será que a divisão dá exata? Dá, né? 56 dividido por 4, gente, ó, se você for dividir, ó, dá 14. Então, divide por 4. Divide por quem mais, professor? Gente, 56 divide por 7. Se você dividir 56 dividido por 7, dá 8. Mas veja que você tem trabalho. Por isso que eu vou dar a dica. 56, professor, divide também por quanto? Por 8. 56 dividido por 8 dá quanto? Dá 7. Careca, professor, é mesmo. Gente, 56 também divide por quanto? Divide por 14, não divide? Se você dividir 56 por 14, dá 4. Dá 4. Professor, e 56 também divide por quanto? Divide por 28. Divide por 28. 56 dividido por 28 dá 2. Eita, professor, então 56 divide também por quanto? Por ele mesmo, ó. Por 56. Careca, professor. Ó, quantos divisores positivos tem o 56? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisores positivos. Mas vocês concordam que você poderia esquecer alguém? Ele botasse na alternativa 7. Botasse 6. Gente, como é que você faz para achar a quantidade de divisores positivos? Ó, você pode fazer também assim, ó. Pega o cara e decompõe em fatores primos. Você vai dividir pelos primos. Vamos lá. 56 por 2, 28. Por 2, 14. Por 2, 7. 7 só vai dar por 7. Dá 1. Ó, primeiro passo, fatora. Decompõe em fatores primos. Ficou quanto aqui? 2 elevado a 3. O 2 não aparece 3 vezes. Vezes quem? 7 elevado a 1. Porque o 7 só aparece uma vez. Professor, e agora? O que é que eu faço? Pego o expoente de cada um, soma 1 e multiplica os resultados. Gente, você pode achar a quantidade de divisores positivos desse jeito. Decompõe. Pega o expoente de cada um, soma 1 e multiplica os resultados. Então, ó, vezes. Pega o outro expoente, soma 1. Então, pego só os expoentes, somo 1 e multiplico. Peguei o expoente 3, somei 1, ficou 4. Peguei o expoente 1, somei 1, ficou 2. 4 vezes 2, 8. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, galera, fazer mentalmente é perigoso. Você pode fazer como? Decompõe, pega o expoente, soma 1 e multiplica. Gostaram? Show de bola? Vamos para a última. Calcule o valor de 3/4 de 20% de 40%.
O D é o quê? Multiplicação. Gente, quando você pega essas questões, você tem várias maneiras de fazer. Mas uma das maneiras de você fazer, qual é? Pega o que está em porcentagem e bota em fração, ó, 3/4 de... Quem é 20%? 20 sobre 100. D vezes... Quem é 40%? 40 sobre 100. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Vou cortar 0 em cima, 0 embaixo. 0 em cima, 0 embaixo. Multiplique em cima as frações. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Aqui. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 100, 400. Gente, isso dá para dividir por 4. 24 por 4 dá 6. 400 dividido por 4 dá 100. Gente, o que é 6 sobre 100? 6%. 6%. Lady B. Letra B. Careca, professor. Que massa. Professor, outra maneira de fazer isso, ó. Você pode calcular isso aqui sozinho. Vamos calcular. Ó, outra. Quem é meu aluno já sabe disso. Ó, 20% de 40%. Gente, sempre porcentagem de uma porcentagem, a resposta é uma porcentagem. E aí, ó, basta você multiplicar cortando os zeros. 2 vezes 4 dá quanto? 8. Então, quem é 20% de 40%? 8%. Então, isso aqui deu 8%. Então, vai ficar como? 3/4 de, né, vezes de quanto? De 8%. E aí, ó, gente, aqui tem um embaixo, ó. 3 vezes 8%, 24%. 4 vezes 1 dá 4. Quanto é 24 dividido por 4? 6%. Letra B. Gente, é isso. Galera, a aula acabou agora. Eu vou tirar um print dessa aula. E aí você vai comentar lá no Instagram, tá? Do Exatas para Gabaritar. O que você achou dessa aula? Eu tô mandando sempre o pessoal comentar lá, porque depois a gente vai fazer uma junção dos comentários e a gente vai fazer alguns sorteios. Para você concorrer, gente, aos sorteios que a gente vai fazer, dos brindes que vão chegar, dos cursos que a gente vai lançar e a gente vai sortear algumas bolsas, você tem que estar seguindo lá o nosso Instagram e ter comentado, no mínimo, 4 postagens lá da gente, tá? Então, vai lá agora quando acabar a aula, tá? Hoje, sextou. Comenta aí e diz o que você achou da aula. Gente, entra no grupo quem tá esperando o curso e vai lá no Instagram. Estamos esperando vocês, tá? Segue o nosso Instagram. Gente, quem não tá inscrito no canal do YouTube, a gente tá implementando algumas coisas e você tem que estar aqui inscrito no canal para assistir as aulas, tá? Entra também no nosso grupo lá do Telegram. Gente, um beijão, valeu, fui!